Negócio bilionário em Guantánamo. Estados Unidos financiam prisão de imigrantes em condições desumanas. Empresas privadas recebem bilhões enquanto imigrantes em Guantánamo enfrentam tortura, isolamento e trabalho forçado, sem acesso a advogados ou contato com familiares. Esse texto é da redação do Democracy Now! E foi traduzido pela Ana Corbissier. Quais os destaques dela, Van? Então, esse texto é bem interessante, eu recomendo muito que vocês procurem, vai estar fixado aí nos nossos comentários, porque ele é denso, né? Então, é uma entrevista realizada pelo pessoal do Democracy Now! E como especialista na questão aí de Guantánamo, né? O José Olivares, que é esse especialista que foi entrevistado, ele tem um estudo, né, sobre a questão das prisões nos Estados Unidos e como isso é um negócio lucrativo. Bom, até aí a gente já sabe, mas o que essa entrevista revela são são detalhes, né? Então, por exemplo, a entrevista se concentra muito na questão de Guantánamo e vejam, Guantánamo hoje está sendo administrada por uma empresa, olha a loucura, vai pegando o fio da meada aí. Guantánamo está sendo administrada por uma empresa privada. O nome dela é Acma Corporation, Acma, vamos tratar assim, Acma. E ela é do Alasca. Sabe o que tem no Alasca? Indígenas, né? Então, eu acho que a maior concentração de povos nativos, né, povos indígenas nos Estados Unidos, o que sobrou, infelizmente, está no Alasca. E aí, então, existe uma política nos Estados Unidos de fomentar o desenvolvimento no Alasca, fomentar empresas e iniciativas lá para o desenvolvimento da população indígena. E essa empresa, então, ela seria de nativos estadunidenses, né? Nativos americanos, porque já estavam aqui, bom, enfim. Nativos americanos. Qual que é a questão? Essa empresa, ela tem várias outras empresas, tem várias subsidiárias, e como uma empresa de indígenas, ela não pode ser vendida, ela é um negócio, digamos que familiar, passa de uma geração para outra. Só que quando você vai ver quem são os CEOs da empresa, quem que administra, quem tem os cargos de diretores, etc., obviamente nenhum deles é indígena, tudo gente branca que está administrando. O que nos leva, né, a imaginar, né, a ter hipóteses de que se trata de uma fachada. E, então, isso é o que o José Olivares principalmente destaca no texto. Mas as outras questões que são muito interessantes têm a ver com as já conhecidas violações de direitos humanos em Guantánamo. Então, por que mandar imigrantes que não cometeram crimes para lá? Guantánamo, ela fica em Cuba, é uma base naval. Cuba não autorizou, ou seja, Cuba odeia essa base naval, porque, na verdade, é um território, basicamente é um território estadunidense em Cuba. Cuba não tem nenhuma ação, ingerência que seja sobre o seu território, naquela parte. E os Estados Unidos pagam uma quantidade de dinheiro para, sei lá, alugar esse território, e Cuba nunca recebeu, não aceita esse dinheiro. Por quê? Porque lá são cometidas várias atrocidades e violação aos direitos humanos. A grande questão é, por que, então, enviar imigrantes para essa base? E o que fica no ar, né, o que fica implícito aí nas falas do José, é que isso está sendo usado para fins escusos, né? Ele não chega a dizer que é uma lavagem de dinheiro, etc., mas parece que esse gasto com Guantánamo, que é exorbitante para os cofres dos Estados Unidos, então os Estados Unidos destinam uma quantia imensa, bilhões, para essa empresa do Alasca, e parece que, então, essa ideia de mandar para Guantánamo tem fins, entende, escusos, para além da própria questão de violação dos direitos humanos. Acho que essas são os principais destaques desse texto, bem interessante. Eu queria pegar um ponto que você trouxe, assim, falou um pouco, mas que muita gente não sabe. Guantánamo, então, como a Van diz, ele é uma base naval dos Estados Unidos em Cuba, ocupada, acho que desde 1903, se eu não estiver enganado, eu
esqueci de anotar, mas acho que é alguma coisa assim, 1900 alguma coisa, sob um contrato de arrendamento perpétuo e unilateral. Como a Van disse, Cuba não tem nenhum poder sobre contestação sobre isso. Originalmente, ela foi usada para abrigar suspeitos de terrorismo após o 11 de setembro. Sua expansão para deter imigrantes marca uma mudança polêmica. Sob o governo Biden, apesar das promessas de fechar o campo de detenção original, a área continuou operando, com críticos apontando que a jurisdição extraterritorial permite aos Estados Unidos contornar leis domésticas e internacionais sobre direitos humanos. Uma curiosidade é que Guantánamo é o único local do mundo onde os Estados Unidos mantêm uma prisão fora de sua soberania territorial, o que cria um limbo jurídico. Os detidos não têm acesso a proteções constitucionais americanas nem direitos cubanos. Essa ambiguidade foi explorada em casos como Bondinense vs. Bush, né, em 2008, quando a Suprema Corte americana reconheceu o direito de habeas corpus para prisioneiros de guerra, mas imigrantes ainda são excluídos dessas garantias. Isso aí, basicamente, é o que Trump quer fazer em El Salvador, e a gente já falou aqui. É o que a gente acha que vai ser. O Trump está querendo fazer de El Salvador o que já acontece aqui em Guantánamo. Vai ser mais uma base, uma prisão fora dos Estados Unidos para você poder fazer o que você quiser sem ter que responder aos direitos humanos. Seria mais ou menos isso, né, Van? Exatamente, exatamente. Essa questão da extraterritorialidade é muito importante. Então, no começo, né, ou seja, até então, Guantánamo existia para os terroristas do 11 de setembro. Então, as pessoas que eram enviadas para lá, a gente... E assim, tudo que tem a ver com Guantánamo é sigilo extremo. Então, a gente sabe muito pouco sobre o que realmente passa dentro de Guantánamo, né? E aí, voltando à questão do texto, né? Coisas interessantes que o José diz também, é assim, ó. Ele conseguiu analisar, teve acesso a contratos do governo dos Estados Unidos com essa Acma, né? Essa empresa. E ela descobriu que a comunicação, isso parece bastante razoável, né? Bastante óbvio, quer dizer, que a comunicação dessas pessoas, que vejam, gente, vamos voltar um pouquinho. Essas pessoas que foram enviadas para Guantánamo, esses imigrantes, como eu disse, eles não cometeram nenhum crime. Ou poucos tinham passagem pela polícia ou eram procurados. Assim, é muito pouco, é quase irrelevante a quantidade. A única questão deles com a justiça estadunidense é que eles entraram no país sem a documentação necessária. Dito isso, eles não podiam estar presos desse jeito, né? E eles não têm contato com o mundo externo. Eles ligam para a família, as chamadas são extremamente limitadas. Quando eles conseguem, por fim, contato com a família, eles têm um monitoramento de agentes da prisão, então eles não podem falar sobre nada do que passa lá, se eles estão sofrendo violência, maus tratos, degradação de direitos humanos, etc. Então, eles não podem falar nada. E aí, tem outra coisa bem interessante a esse respeito, a respeito da Acma, que o José traz nessa entrevista, é que ela administra outros 5 centros de detenções, só que aí dentro dos Estados Unidos. E nesses centros, há várias denúncias de violação dos direitos humanos. Então, em Nova York, 40 migrantes entraram em greve de fome. E aí, o que a Acma fez como resposta? Ela ameaçou as pessoas de serem enviadas para a solitária. Então, um lugar... Enfim, é solitária, né? Um lugar pequeno, sem janela, confinado, sem contato com outras pessoas. Essa é a resposta, né? Que... assim, de outras violações de direitos humanos, o que nos leva a crer, o que nos faz, né, ter a hipótese de que tais procedimentos também são usados em Guantánamo. Agora, o que acontece? O Trump, ele quis mandar essas pessoas não necessariamente para o prédio, eu não entendi por quê, mas as pessoas não iam necessariamente para o prédio físico, ele enviou uns containers para lá. Deve ser isso, redução de custo por parte da Acma, enquanto o governo dos Estados Unidos está mandando bilhões, né? Mas como esses lugares não tinham condições mínimas, porque não tem... Imagina, gente, Cuba, Caribe. Então, eram containers sem ar-condicionado, sem janela. Então, assim,
Por conta disso, foi suspensa o envio por hora de imigrantes para lá. Enfim, então é isso. E aí, só retomando de novo a ideia da questão deles não serem criminosos, o governo Trump fala que é isso, eles são criminosos, estupradores, pedófilos, etc, etc. Não há provas disso, não há provas de que esses 117 imigrantes que foram enviados para lá e depois foram deportados para a Venezuela, porque eu entendi que essas pessoas eram venezuelanas, né? Esses primeiros enviados eram venezuelanos, depois foram deportados para a Venezuela. Não há provas de que eles tinham cometido qualquer um desses crimes, né, nos Estados Unidos, porque isso é um crime, claro. E aí o New York Times fez uma reportagem investigativa em que uma mulher venezuelana conseguiu identificar o irmão sendo levado para Guantánamo, e aí o governo diz que as tatuagens dele eram vinculadas às maras. Bom, primeiro que a Venezuela não tem sim crime organizado, mas as maras, elas são mais da Guatemala e El Salvador. Então, as maras na Venezuela é algo já meio estranho. E aí ela fala, não, gente, essa tatuagem dele, que estão falando que é de uma mara, né, que é a Mara Salvatrucha, e a Mara, agora eu esqueci o nome da outra, na verdade é do Michael Jordan. Olha a loucura, cara. O cara é fã do Michael Jordan e tem uma tatuagem dele, e o governo dos Estados Unidos falando que é a tatuagem de uma Mara, né? Então, esse é o caos, o absurdo que essa reportagem revela, essa entrevista, né, que está bem interessante, e reforça. Jorge, eu só quero falar uma coisa. A gente está com uma excelente audiência, mas temos poucos likes no vídeo do YouTube. Então, gente, vocês que estão nos assistindo, por favor, deixa o like lá, comentem, que isso ajuda muito o YouTube continuar entregando esse vídeo para outras pessoas, né? Então, por favor, façam isso por nós, deem o like, comentem aí para ajudar este vídeo a chegar a mais gente. Queria só complementar uma coisa que você falou, e eu acho bem interessante. Essa empresa que você cita, um relatório de 2003 do Government Accountability Office, o GAO, revelou que contratos para Guantánamo ultrapassaram 500 milhões na última década. E ele é campeão, essas empresas são campeões em processo. Bilhões, isso, desculpa. E elas são campeãs em processos também. E perdão de processos. Então, tipo, durante décadas eles vêm perdendo processos e tal, e aí há perdão. Houve perdão no governo Biden e já houve um perdão no governo Trump também no começo. Então, assim, eles sabem que estão cometendo crimes, e os crimes vão de superfaturamento a violações de direitos humanos, e aí eles contam com o perdão e a complacência do governo estadunidense. Então, tanto do Biden, que era um governo mais para lá, quanto do Trump, que é um governo mais para cá, não importa, eles vão perdoar do mesmo jeito, porque isso aqui é um negócio, acima de tudo. É importante que eles estão tratando isso como um negócio. É uma máquina de fazer dinheiro. Falou tudo. É uma máquina de fazer dinheiro, é isso.